Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos outra vez. Eu não sei de onde você está nos assistindo agora. Se você está assistindo na quarta-feira à noite, o programa inédito, ou quem sabe você está assistindo aí na quinta-feira, no sábado, no domingo, em algum outro dia e horário alternativo. Eu agradeço muito pelo carinho de sua audiência. Você está em casa aí na boa, tranquilão, jogado no sofá, sentado na sua poltrona, pronto para assistir ao programa A Voz da Profecia? Ou quem sabe você está na casa de um parente, de um amigo, visitando, ou você, quem sabe, esteja no seu ambiente de trabalho, esteja aí num consultório médico, num hospital, numa creche, num asilo. E eu sei também que tem muita gente que nos acompanha em diversos presídios por todo o Brasil e também lá em Angola. Eu não sei onde você está, o que você está fazendo agora, quais são as circunstâncias nas quais você está vivendo. Mas eu sei de uma coisa, eu estou aqui, você está aí, e melhor ainda, conosco está o nosso Deus. A palavra de Deus diz que sempre que nós buscamos o Senhor com sinceridade, nós o encontramos. É possível sim encontrar a Deus, receber a palavra de Deus, receber a bênção de Deus, mesmo assim, através de um programa de televisão. O que importa é a sua sinceridade, é o seu interesse, é o seu coração aberto para Deus. Que o Senhor lhe abençoe. O quarteto tem músicas lindas que serão cantadas hoje. Vou lhe apresentar o testemunho de alguém que tem perseverado em fazer a vontade de Deus apesar das dificuldades. E eu vou compartilhar com você hoje um texto bíblico que é simplesmente fabuloso. Quando nós não o compreendemos bem, aí há problema.
mas quando você estuda esse texto e compreende a mensagem, o sentido do que está escrito ali, você vê quão maravilhosa é a graça de Deus, quão grande é o amor de Deus. Estamos juntos, no ar, a voz da profecia. Perfeito manancial, sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vida estava em ruínas por pecar, chorou, sofreu. Encontrou o Mestre, ele a viu e a perdoou. Deu-lhe dessa água viva e ela aceitou. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial, sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não vou
Que Deus tem sua própria forma de fazer as coisas, nós sabemos. Mas ver as maravilhas realizadas por suas mãos sempre nos surpreende. Fabiana nasceu numa família desestruturada e sofreu abusos desde muito cedo. Enquanto sofria as consequências dos traumas vividos, Deus reescrevia sua história. Eu desenvolvi uma doença chamada insuficiência istmo-cervical. Com isso tudo, eu acabei perdendo 6 bebês. Então, quando eu já havia decidido que eu não iria mais ser mãe, eu engravidei do Benjamin. Aí, com 21 semanas, o Benjamin nasceu. Os médicos diziam a todo momento, ele tem 40 minutos, ele tem 1 hora. Ele nasceu assim, ele não tinha as orelhas, sabe? Quando ele nasce muito novo, é só uma cartilagem. O tórax dele era aberto, o coração batia e saía. E a médica chegou pra mim e disse assim, olha, eu não vou te falar mais nada do teu filho, porque o teu bebê, ele superou tudo que eu já estudei na medicina com bebês extremamente prematuros. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. Parou o coração e parou o pulmão. E eles reanimaram ele por 19 vezes. Daí, na 19ª vez, eles deram a hora da morte. Quando eles começaram a desentubar ele, o coraçãozinho dele voltou a bater. Como o cérebro dele ficou mais de 5 minutos sem oxigênio, não era para o Benjamin nem falar e nem andar. E hoje ele é a criança perfeita que está aqui comigo e que me levou para a igreja. Então, em 2014, eu estava com 2 tumores na face e eu estava nesse tratamento sério e o Benjamin já com 4 anos. Nós procurávamos ele estava no quarto dele, orando que ele queria um irmãozinho. E o Benjamin deu um beijo na minha barriga e disse que o Papai do Céu tinha mandado o irmãozinho dele para ele. Fui na médica e disse para ela, né, se ia cortar o efeito das injeções. Ela disse, não, a radiação de todo o teu tratamento vai queimar os óvulos, tu jamais vai engravidar. Resultado, 1 mês depois eu desmaio no centro de Tramandaí, acordei no hospital com a notícia de que estava grávida. E já com a notícia de que eu teria que tirar o neném, porque uma criança gerada no momento em que tu tá fazendo quimioterapia, ela nasce, as células neurais não formam o cérebro. Quando eu tô explicando pro meu marido o que a gente iria fazer, o Benjamin entra na cozinha e diz assim, tu vai matar o irmãozinho que Deus mandou para mim? E aí meu marido olhou para mim e disse, nossa, Fábio, que situação. E daí eu expliquei para ele tudo, ele disse, não, ninguém sabe mais que Deus. Deus me prometeu que ia mandar meu irmãozinho e o Anthony Emanuel, ele falou o nome, o Anthony Emanuel está vindo. Resultado, não foi uma gravidez fácil, fizeram uma coisa chamada cerclagem. Eu passei 8 meses em cima de uma cama, né? Não podia me mexer, não podia me banhar, não podia ir ao banheiro para não perder ele. Então, no dia que eu fiz 8 meses, eu fui no hospital para tirar os pontos e ele nasceu. Totalmente normal, lindo, não precisou nem de oxigênio. Passou-se uns dias, ele chegou para mim e para o meu esposo e disse, eu tenho que conversar um assunto com vocês. Eu tenho que cumprir a minha parte com Jesus e eu tenho que ir para a igreja, né? Eu disse, meu Deus, e agora, né? Eu levei ele numa igreja, inclusive batizei ele na igreja. Levei ele em 4 igrejas, para ser exata, que não eram adventistas. Aí uma vizinha minha aqui disse que tinha numa igreja uma coisa chamada Aventureiros. E estava bem no dia, e ele do meu lado, eu virei o carro e entrei para procurar o endereço. Quando nós estamos indo com o carro assim, ele olhou para mim e disse, mãe, para o carro, é aqui. Eu disse, é aqui o quê, Benjamin? É aqui a igreja do Papai do Céu, é aqui que Jesus me chama. Que era o endereço da inscrição dos aventureiros. A gente parou ali, nós fizemos a inscrição dele. Me deu algo no meu coração, assim, Deus mexeu comigo, sabe? Que eu queria participar dos aventureiros. Então, acabei indo para a igreja por causa disso, me batizei na igreja. Deus agiu miraculosamente na vida de Fabiana. Hoje, ela segue perseverante, mesmo ainda não tendo vencido a sua doença.
Foi difícil, foi. Mas enquanto eu sempre achei que eu estava sozinha na minha vida, depois que o Benjamin me levou para a igreja, me fez eu conhecer Deus, que eu já conhecia, eu descobri que eu não estava sozinha em nenhum momento. É isso, persistência, perseverança, disposição de fazer a vontade de Deus sempre. São felizes aqueles que agem dessa maneira. Tem um pensamento que diz assim: os desistentes nunca vencem e os vencedores nunca desistem. Para ser vencedor é preciso insistir, persistir, resistir, não desistir. Deus abençoe você. Que esse exemplo possa inspirar você a seguir firme no propósito de viver segundo a vontade de Deus. E eu tenho um presente para todos aqueles que têm esse objetivo na vida. Esse lindo presente aqui é a revista A Procura da Verdade. Esse material foi preparado aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo para abençoar você. Você sabe que a Novo Tempo é um grande grupo de comunicação que inclui TV, rádio, internet, gravadora, e o nosso objetivo maior aqui é levar você a Deus. E o caminho que a gente encontra para levar você a Deus é através da palavra do Senhor, da Santa Bíblia. É na Bíblia que nós encontramos Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Você quer esse material, esse guia de estudos da Bíblia? Peça que nós lhe mandamos gratuitamente, é um presente para você. Entre no site biblia.com.br, você pode fazer isso logo aí no intervalo do nosso programa, biblia.com.br. Facilmente você vai lá encontrar a revista A Procura da Verdade e vai fazer o seu pedido. Outra opção é você telefonar para a gente em dia útil, horário comercial, nesse número que está aí na sua tela. E ainda tem essa opção do WhatsApp, que é mais simples e mais prático. Manda mensagem para a gente nesse número, 12982440077. Diga assim: eu quero a revista A Procura da Verdade. E nós vamos enviar para você esse material lindo que contém 15 temas, todos eles baseados na Santa Bíblia. Eu tenho certeza que você vai amar esse material, porque ele vai lhe levar à Bíblia e, levando você à Bíblia, vai lhe aproximar de Deus. Hora do intervalo curtinho, a gente permanece firme no propósito e eu já volto para juntos nós abrirmos a Santa Bíblia. Este é o programa A Voz da Profecia e eu tenho o prazer, o privilégio de todas as semanas apresentá-lo aqui na TV Novo Tempo, Canal da Esperança, e sempre com a participação especial dos meus amigos queridos do Quarteto Arautos do Rei. Esse grupo de louvor, esse grupo musical que está completando, por sinal, esse ano, 60 anos de existência. É isso mesmo. Essa atual formação do Quarteto Arautos do Rei já é a 29ª. E eu tenho tido o privilégio, o prazer de viajar com esses meus amigos por todo o Brasil e tem sido uma experiência fabulosa participar de diversos eventos evangelísticos onde eles cantam, eu prego e a gente vê tanta gente buscando ao Senhor com sinceridade e se entregando ao Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele nos guia por caminhos muitas vezes que a gente nem imagina, nem espera, mas Ele guia, porque assim o Senhor cumpre seus propósitos na vida daqueles que se entregam a Ele. Deus lhe abençoe. Seja fiel a Deus, ame a Deus de todo o seu coração, ande com Ele. E eu tenho certeza que muitas obras lindas de Deus ainda se realizarão na sua vida também. Vamos orar juntos? Antes da gente estudar a palavra, pense em Deus comigo. Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por estar aqui mais uma vez e te peço, usa-me, Senhor.
e abençoa todos que estão orando comigo, para que tua palavra seja luz e bênção para todos nós agora, no santo nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós temos mais uma pessoa cuja vida ou cuja história é objeto de nosso estudo, e eu estou pensando em uma mulher cujo nome não foi revelado na Santa Bíblia. Ela é apenas apresentada como uma mulher cananeia ou uma mulher de Canaã. Apesar do seu nome não ter sido mencionado, sua fé foi exaltada. Eu convido você para o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28. Eu disse Evangelho de Mateus, capítulo 15. Aqui está o relato dos versos 21 a 28, mas eu vou ler inicialmente os primeiros versos 21 e 22. Antes, só um esclarecimento. Esse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, aliás, a mulher cananeia, esse diálogo pode deixar dúvidas se ele não for bem compreendido. Mas acredite, ele, sendo bem compreendido, ele se torna, assim, extremamente esclarecedor, confortante e lindo. Eu quero convidar você, então, para o texto. Vamos começar aqui. Mateus, capítulo 15, versos 21 e 22. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. O texto diz que uma mulher que vinha da região de Tiro e Sidom, era uma região montanhosa na fronteira entre o norte da Galileia e a antiga Fenícia, hoje Líbano. Observe que o início do capítulo 15, aqui no início do capítulo 15, está escrito que líderes religiosos de Israel, no caso os fariseus e os escribas, que por sinal se achavam muito santos, aqui no início do capítulo 15 eles estão perseguindo Jesus e os seus discípulos. E eles fazem uma acusação a Cristo e aos discípulos. Eles dizem assim: por que os discípulos do Senhor transgridem a tradição dos anciãos? Aí Jesus olha para eles e faz uma pergunta também. Muitas vezes Jesus gostava de responder com perguntas. Cristo disse assim: e vocês? Por que vocês transgridem o mandamento de Deus? E aqui no verso 7, Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, agora versos 8 e 9, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus está chamando os líderes religiosos de Israel de hipócritas. Veja que entre os que se achavam santos, também viviam os hipócritas. Os líderes do seu próprio povo o estão desprezando. Por outro lado, entre aqueles que os judeus consideravam hipócritas, também viviam os santos. Uma mulher pagã, uma mulher cananeia, de outra raça, de outra religião, estrangeira, está adorando Cristo, buscando Cristo com sinceridade. Uma pessoa desconhecida, e ela se aproxima de Jesus, conforme eu li aqui no texto, e diz assim: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa expressão filho de Davi, na verdade, é um título messiânico. Porque a Bíblia diz, não é, no Antigo Testamento, que o Messias viria da descendência de Davi. Então, quando algum judeu se referia a Jesus com esse título, filho de Davi, estava reconhecendo Jesus como Messias. Eu acredito que essa senhora, ela tinha pouco conhecimento a respeito de Cristo e das próprias profecias do Antigo Testamento, comparando, é claro, com o conhecimento que os judeus tinham, mas o conhecimento dessa mulher era suficiente para ela crer
crê em Jesus. Por isso ela diz assim: Senhor, tenha compaixão de mim. A minha filha está endemoniada, está possuída por um demônio. Você sabe que a dor de um filho é mais forte na gente, não é? Alguém disse que a parte do nosso corpo que mais dói são os filhos. Uma vez, eu acho que até já contei isso aqui no momento anterior, uma vez quando morei em Belém, no Pará, a minha filha mais nova, a Kevlin, que na época devia ter aí uns 7, 8 anos talvez, ela teve uma febre assim muito alta, ao ponto de começar a delirar. E nesse dia, a minha esposa, por sinal, estava hospitalizada, estava doente, estava internada no hospital e eu estava só com as minhas filhas em casa. E a minha filhinha estava com essa febre, liguei para o médico, ele passou um remédio, eu dei o remédio, mas a febre não baixava. E eu fui usando outros recursos lá, colocando uma fraldinha com água gelada ali na barriguinha dela, na cabeça e tal, mas não resolvia, a febre não baixava. E em determinado momento eu vi que ela estava falando umas coisas assim, nada a ver, estava delirando, e eu fiquei muito angustiado. E eu me lembro que eu me ajoelhei ao lado da cama dela e fiz uma oração até esquisita, nem sei por que orei dessa maneira, mas no meu desespero eu orei e disse assim: Senhor, tenha misericórdia, ela não aguenta, ela é pequenininha, magrinha, ela não vai resistir. Tira, Senhor, essa febre dela e coloca em mim, porque eu posso, eu sou forte. Tira dela e coloca em mim. Em pouco tempo depois, a febre da minha filha baixou e ela ficou tranquila. Deus atendeu a minha oração. Mas ainda bem que o Senhor atendeu só pela metade, né? O Senhor atendeu só 50%, porque Ele tirou a febre da minha filha e não colocou em mim. Deus é misericordioso. E Ele sabe quantas vezes nós, pais, sofremos por causa do sofrimento dos nossos filhos. A mulher estava angustiada e ela correu para Jesus. Ela disse: Senhor, socorre-me. A minha filha está endemoniada. E agora eu vou ler aqui a partir do verso 23 a 25. Está escrito assim: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. A mulher clama, pede a Cristo que ajude sua filhinha endemoniada. E o texto bíblico diz que Jesus não respondeu palavra alguma. Ouviu, mas não respondeu. Quanta insensibilidade! Ora, Cristo sendo insensível com uma pessoa que clama, que pede ajuda, estranho isso, não é? Sabe que um rabino tradicional, com uma mentalidade judaica exclusivista, provavelmente não atenderia. Mas e Jesus? Como Cristo poderia desprezar aquela senhora? Veja que os discípulos, eles não compreenderam a indiferença de Cristo, porque os discípulos estavam acostumados a verem Jesus sempre sendo muito solícito, muito bondoso para com todas as pessoas, independentemente de quem fossem. E diante da indiferença de Jesus, eles ficaram impacientes e deram um conselho errado para Jesus. Eles disseram assim: Senhor, já que o Senhor não vai atendê-la, uma vez que ela vem clamando atrás de nós, mande-a embora. Aqui tem uma lição para a gente: quando você não compreender, é melhor se calar e esperar, não é? Tenha calma. O silêncio de Deus não é sinal de indiferença, de desinteresse ou desprezo. Se Deus está em silêncio, algum propósito superior existe. Não existe nenhuma oração sincera que pode escapar dos lábios de um filho de Deus, ou mesmo dos nossos pensamentos, sem que não atraia o imediato interesse do Senhor. O relacionamento entre Deus e cada pessoa, cada um de nós, é tão particular, é tão íntimo, como se não existisse ninguém mais por quem o Senhor houvesse dado o seu Filho querido. Você já orou, já suplicou e o céu se fechou? Já aconteceu isso com você? Comigo já. Provavelmente com você também. Houve silêncio total, como se ninguém ouvisse a sua voz, nenhuma resposta.
Acredite, meu amigo, minha amiga, receber resposta imediata às nossas orações, isso é ótimo. E acontece muitas vezes. Mas o que confirma a verdadeira fé é quando mesmo sem as respostas que nós desejamos, nós continuamos crendo no Senhor. Fé não é ver, ouvir ou sentir, mas crer. E aí Jesus disse assim para os seus discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como se ele dissesse assim: eu devo desenvolver a minha missão em Israel, entre os judeus. Mas eu creio que aquelas palavras de Cristo, na verdade, tinham como propósito apenas dar um tempinho para que a mulher se aproximasse mais. E a Bíblia diz que ela se aproximou e adorou o Senhor. E ela suplicou: Senhor, tenha misericórdia de mim, da minha filha, ela está endemoniada. Veja que a mulher adorou a Deus, mesmo sendo ignorada a princípio, e depois sendo excluída. Mesmo sem entender, ela decidiu adorar a Deus. Isso me faz lembrar Jó. Você conhece a história de Jó? Sofreu tanto, não é? Passou por tantos momentos complexos, tantas perdas. Ele não entendia porque Deus estava permitindo que tudo isso acontecesse, mas ainda assim ele se joga no chão, adora a Deus e diz assim: bendito seja o nome do Senhor. Um exemplo de confiança em Deus, de perseverança. E foi isso que a mulher fez. Apesar de ter sido a princípio ignorada e ter se sentido excluída quando Jesus diz: o meu trabalho está restrito às ovelhas perdidas da casa de Israel, a mulher persevera na sua busca de Cristo. Vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. É a promessa de Deus para nós através do profeta Jeremias. E Jesus ainda disse: todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta se abrirá. Jesus também falou: que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A mulher adorou Jesus. Veja que esse adorar revela o seu reconhecimento de que Jesus era divino. Para aquela senhora, Jesus não era apenas um Messias político, mas era o próprio Deus a quem ela podia e devia prestar a adoração. Para muitos judeus, Jesus era apenas um Messias político, mas para aquela senhora não. Por isso ela adorou Jesus. E você quer ver a sequência do texto? Mateus 15. Agora eu vou ler os versos 26 a 28. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Se as atitudes de Cristo estavam estranhas, agora fica pior ainda, não é? Jesus diz assim: não é correto pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. No caso aqui, o pão, uma referência às bênçãos trazidas pelo Messias, especialmente a bênção da salvação. Não é correto pegar o pão dos filhos, e nesse caso os filhos, uma referência aos judeus, aos descendentes de Abraão. Ora, disse Cristo, não é correto pegar o pão, as bênçãos dos filhos dos judeus e lançar aos cachorrinhos. Então, e quem está no lugar dos cachorrinhos aí? Os não-judeus, chamados gentios, estrangeiros, pagãos, idólatras, indignos das bênçãos. E a mulher estava nesse grupo porque ela era uma estrangeira. Não é correto pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Primeiro Jesus ouviu a mulher clamando e ignorou. E como é ruim quando a gente se sente ignorado por alguém, especialmente por alguém a quem nós recorremos buscando ajuda. Depois Jesus diz que não veio para ela, só para o seu povo. Parece seletivo, exclusivismo. E terceiro, Jesus diz que não há bênção para ela. E a identifica, a ela e a sua filha, como cachorrinhos, desprezo completo.
uma rejeição franca. E aí, o que fazer? O que você faria se estivesse no lugar dessa senhora? Você abandonaria Cristo? Você se revoltaria contra Ele? Mas olha a atitude da mulher. Isso é impressionante, não é? Ela disse assim: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Chamar de cão era um insulto mortal. Os judeus diziam assim: os cães gentios, cães infiéis. Os cães eram sujos animais das ruas, moradores das ruas, muitas vezes doentes. Não como o contexto que a gente vive hoje, em que os cães são tão bem tratados, não é? Na maioria das vezes. Mas observe o tom da voz e a forma de Cristo falar. Jesus diz assim: os cachorrinhos. Os cachorrinhos, não é lícito, não é correto pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E a mulher diz assim: Senhor, eu sei que não sou filha, eu não sou digna, eu não mereço estar à mesa, mas me deixa estar embaixo para pegar só uma migalha que cair, só um pouquinho, e será suficiente para mim, para minha filha. Eu não estou pedindo ao Senhor o pão dos filhos, só a migalha dos cachorrinhos. Ei, quanta humildade, quanta sinceridade, persistência. Que oração eloquente feita por essa senhora. Isso é incrível, não é? Isso é muito bonito. E aí, diante da declaração da mulher, Jesus exclama e diz assim: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Acredite, a fé toca o coração de Deus, não importa quem seja o suplicante, não importa a sua nacionalidade, sua etnia, sua geografia, não importa a sua religião, seu sexo, sua idade, não importa a sua condição intelectual, social ou econômica. A confiança em Deus move a mão de Deus em nosso favor. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A fé não se explica, a fé se experimenta, a fé se vive. Eu gosto de pensar que a fé é morta para a dúvida, é surda para o desânimo e é cega para as impossibilidades. A verdadeira fé não vê nada além da grandeza de Deus. A fé vê o invisível e crê no impossível. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, está escrito assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Deus pode, porque Deus é poderoso, e Deus quer, porque Deus é bondoso. Quando você busca Deus, tenha em mente isso. Ele não só pode abençoar você, porque Ele tem todo o poder, mas Ele quer lhe abençoar, porque Deus é gracioso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Sim, mas como compreender essas palavras de Jesus a essa senhora? Por favor, ouça isso. O silêncio e a recusa inicial de Cristo tinham o propósito de dar àquela senhora a oportunidade de exercer e de revelar a sua fé, para que os discípulos ouvissem, vissem e compreendessem que fora de Israel também havia gente temente a Deus e com uma genuína fé. Os discípulos que seriam enviados por Deus se tornariam apóstolos. Eles precisavam expandir a visão e vencer o preconceito e a soberba. Afinal, eles receberiam uma missão global, uma missão mundial.
Eles deveriam ir a toda a nação, a todo mundo, anunciando as boas novas de salvação. Mas os discípulos de Cristo, eles tinham uma mente fechada e preconceituosa. Eu penso que a mensagem que Jesus estava mostrando para eles ali naquela hora era essa: ora, creiam, fora do mundinho religioso de vocês, também existe gente sincera e fiel a Deus. Deus tem filhos em todos os lugares, em todas as religiões e até fora delas. Não pense que só você e os membros da sua igreja são filhos e os outros são cachorrinhos. Não pense que só você e os seus são os dignos de estar à mesa com o Senhor. Permita-me a franqueza, pensar que só os da sua igreja são fiéis e terão a salvação. Isso é revelar uma visão equivocada e superficial do Evangelho. O Evangelho, diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu posso lhe dizer que eu sou adventista do sétimo dia e eu creio que a igreja adventista é a igreja de Deus. E eu tenho muitas razões para crer nisso. A primeira delas é que a igreja adventista é uma igreja baseada na Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. E eu tenho outros motivos, é claro. Eu creio que a igreja adventista é a igreja de Deus, até porque se eu não acreditasse assim, eu não seria adventista, eu estaria em outra igreja. Mas olha aqui uma coisa que eu preciso saber, e você também, ainda que a sua igreja seja a igreja de Deus é maior do que a sua igreja. Eu creio que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus, mas a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista do sétimo dia. Deus tem seus filhos preciosos em todos os lugares. A fé nos tira de debaixo da mesa e nos coloca assentados à mesa. Quando você tem a genuína fé no Senhor, então você sai da condição de cachorrinho ou cachorrinha catando migalhas para a condição de filho, de filha amada pelo Senhor. João diz no seu Evangelho, capítulo 1, a partir do verso 11, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo filho é participante da família de Deus. Quer mais um texto? Efésios 2,19. Paulo diz assim: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sempre que você busca o Senhor com sinceridade, você então passa a fazer parte da família de Deus. Você passa a fazer parte do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Persevere na sua fé. Não desista do Senhor e da sua palavra. Continue confiante em Deus e andando nos caminhos dele, mesmo que às vezes talvez você não entenda alguma coisa de Deus, mas persevere nele, não desista dele. Eu gosto de um pensamento de Agostinho, ele dizia assim: fé é crer no que não vemos, e a recompensa da fé é ver o que cremos. Imagine você com quanta expectativa aquela mulher, aquela mãe voltou para casa. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, verso 30, Marcos, falando desse mesmo episódio, ele diz assim: quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Que alegria! Valeu todo o empenho, todo o esforço, toda a sua perseverança. Acredite, um dia nós veremos a completa recompensa da nossa fé, quando o bem vencerá o mal em definitivo. Um dia o Cristo que começou por meio do Espírito Santo a sua obra em nossa vida, Ele há de completá-la. No glorioso dia, quando Ele se manifestar para buscar a sua igreja, a obra do Senhor estará plena quando Jesus voltar e nós nos encontrarmos com Ele. Mas até que esse dia chegue, persevere no Senhor. Se em algum momento você não compreender algo que você lê e estudar na palavra de Deus, se em algum momento você passar por alguma situação adversa e não compreender porque Deus está permitindo isso, se você orar
e sentir que o céu está fechado, em silêncio, por favor, ainda assim, persevere orando, buscando a Deus e confiando nele. Lembra o que eu disse? A verdadeira fé se confirma, não quando nós recebemos respostas imediatas às nossas orações, mas quando nós permanecemos crendo, mesmo sem as respostas que desejamos. Deus lhe abençoe. É hora de música. O quarteto já está pronto para cantar. E eu peço a você que, com bastante atenção e em espírito de oração, ouça essa música. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui nesse lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Agora escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor. E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução. Bem agora, Deus ouve a oração, toda sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Vinde a mim, cansados e oprimidos, Ele diz, pois descanso em mim encontrareis. Veja
seja o sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê, não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. Pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder. Pode a vida transformar. Muito obrigado, amigos. Eu creio nessas palavras cantadas. Nunca estamos sozinhos, mesmo que às vezes pareça que sim. Mas o Senhor está sempre perto daqueles que o buscam com sinceridade, daqueles cujo coração está aberto para Ele. O Senhor não nos deixa. Estas são as últimas palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus prometeu isso antes de retornar para o céu. E o Senhor é fiel em cumprir a sua palavra. Eis que estou com vocês todos os dias. Nos dias fáceis ou nos dias difíceis. Nos dias de alegrias, mas também nos dias de tristezas. Nos dias quando nós estamos realizados, tranquilos, felizes, ou no dia quando nós estamos frustrados, angustiados, infelizes. Jesus diz: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Até que a obra do Senhor esteja completa e Ele venha nos buscar e nos levar para a sua eterna presença. De alguma maneira o Senhor estará com você, estará comigo, porque Ele é fiel. Resta-nos estar com Ele. Vamos fazer como a senhora, como aquela mãe, aquela mulher cananeia fez. Vamos perseverar em buscar o Senhor. Não desistamos do Senhor, aconteça o que acontecer, e a bênção de Deus nos fará prosperar. Deus abençoe você. Posso orar com você agora? Busque a Deus comigo. Pai querido, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Eu peço nessa hora, Pai, abençoa todos que estão orando comigo, principalmente aqueles que estão passando por algum momento difícil. Talvez estão tendo dificuldade de aceitar ou de compreender Tua palavra, a Tua vontade. Ó Deus, revela-te a esses Teus filhinhos, para que eles sintam Teu carinho, Teu amor e perseverem em Ti. Eu peço no nome santo de Jesus. Amém. Como é bom pensar em Deus, né? Como é bom buscar o Senhor e estudar a Sua palavra. Eu espero que esse texto bíblico, esse diálogo de Jesus com essa senhora tenha ficado bem claro para você, para que você compreenda que Deus não rejeita ninguém, pelo contrário. O objetivo de Cristo era exaltar a fé daquela senhora, para que os seus discípulos compreendessem que fora de Israel também havia gente de Deus. Porque Deus tem seus filhinhos em todos os lugares. Que o Senhor lhe abençoe. A gente se vê, um abraço. Tchau.